O presidente Jair Bolsonaro, hoje, nas redes sociais, o dia amanheceu com uma mensagem dele dizendo que a doutora Nise Yamaguchi foi vítima de truculência, que foi desrespeitada, e o diabo a quatro. Né? Tá. É curioso, porque se há pessoas que não respeitam ninguém na política, em qualquer área, inclusive na área técnica, na área do conhecimento, na área da ciência, são os bolsonaristas. Pior, eles recorrem ao instrumento, eles mentem. Mentem de forma organizada. Eu pego o caso, por exemplo, do ataque boçal, estúpido, mentiroso, fraudulento, feito à jornalista Daniela Lima, da CNN. O presidente a está chamando de quadrúpede. Uma profissional séria, respeitada, com uma longa trajetória, que faz direito ao seu trabalho. Por quê? Porque a Daniela Lima, antes de um intervalo, disse o seguinte, a frase inteira da Daniela Lima é esta aqui. Não saia daí, porque agora, infelizmente, a gente vai falar, aliás, nem antes do intervalo, ia anunciar uma reportagem. A gente vai falar, atenção, não saia daí, porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas com valores nem tão expressivos. Ela estava se referindo à geração de emprego. O infelizmente da Daniela é o seguinte, infelizmente nós vamos falar de uma notícia boa, mas não tão expressiva. Isto é, infelizmente ela não é tão expressiva. A súcia, a canalha, os bandidos, os mentirosos, pegaram a frase dela e cortaram assim. Não sai daí porque infelizmente nós vamos falar de uma boa notícia. Fraudaram, mentiram sobre o que ela disse. E a partir daí começou a rede de demonização. Porque os bolsonaristas, eles têm, inclusive na CNN, eles têm seus prediletos. E eles querem botar fora quem não é daquilo que... Eles querem botar fora os jornalistas profissionais. Eles querem tirar da emissora os jornalistas profissionais. Não? Então esse é um exemplo de como eles tratam a divergência. Nem divergência, é um exemplo de como eles tratam uma profissional séria, independente. Porque a análise foi criminalizada, eles não suportam que alguém possa fazer uma análise crítica. Então, pegue o exemplo agora do crescimento da economia. Sim, a economia vai crescer, talvez cresça 5%, pode ser que cresça mais. Aí alguém diz, vai crescer, mas não vai gerar emprego. Porque é um crescimento que se dá numa área que não gera trabalho. Por exemplo, muito grande na área de commodities. Commodities minerais. A Vale outro dia a bolsa explodiu por causa da Vale. A Vale vai produzir o que ela produz de ferro, acabou e não vai ter muito mais gente trabalhando lá. Você vai ter um crescimento que está muito sustentado nas commodities agrícolas, mas não está no consumo, por exemplo. Que as pessoas estão ganhando menos dinheiro. A renda ainda está muito baixa, o desemprego ainda está muito alto. Então, quando você diz cresce, mas não melhora o emprego, tá vendo? Você não gosta de crescimento. São obscurantistas, são burros. Burros não, safados. Odeiam a análise. Ontem começou uma história, a doutora Nise, estão interrompendo demais porque ela é mulher. Os bolsonaristas agora viraram feministas, quem diria? Porque ela é de origem japonesa. Meu Deus, agora eles estão dizendo que há racismo no Brasil. Racismo contra negro eles não reconhecem, mas contra japonês eles acham que existe.
Racismo contra japonês no Brasil, a menos que nós estejamos no Getúlio da Guerra, quando se fez até campo de concentração para aprender japonês e italiano, acho que não. Acho que não. Eu dei aula em cursinho, tinha preconceito contra japonês, mas o positivo. Que estavam sempre liderando lá os vestibulares, especialmente os da área de exatas. E eu tenho um amigo japonês, além do Bob, né, que diz assim, que ele é da área de humanas, ele diz assim, é detestável, todo mundo me pergunta, quando está num grupo e alguém quer fazer alguma conta, fala, e aí, japonês? Faz a conta de cabeça aí. É isso mesmo. Não é isso, Bob? Eu não sei fazer E aí, japonês, faz a conta de cabeça. O Bob é da área de humanas, pergunta se ele já não foi vítima deste, com todas as aspas, preconceito, né, Bob? Diz assim, você, japonês, você fez engenharia, né? Se tiver num grupo, se botar o Bob num grupo, aí, pega um grupo aí da Band News, que ninguém sabe que é jornalista. Pega todo o grupo, reúne. Perguntar, quem fez engenharia nesse grupo? A esmagadora maioria diz Bob. Porque Bob, porque japonês faz engenharia. Isso é preconceito? Pode até ser um preconceito, mas não é um preconceito que desqualifica. Isso. Daqui a pouco vai ter gente falando que bom mesmo no Brasil é ser preto. Daqui a pouco vai dizer que no Brasil é insuportável a condição do louro branco de olho azul. É isso. Todo mundo discrimina. Não, ela não sofreu preconceito nenhum por ter origem oriental. Zero. Zero multiplicado por zero. Quem demonstrou preconceito contra a ciência foi ela. Quem mentiu em proporções industriais na CPI foi ela. Ela mentiu sobre o encontro com o Bolsonaro, ela mentiu sobre as reuniões com o gabinete paralelo, ela mentiu sobre a afirmação da OMS sobre lockdown, ela mentiu sobre os números do Amapá, ela mentiu sobre o veto à hidroxicloroquina para pacientes graves, quando é que esse veto apareceu. Ela citou estudos que não se sustentam, ela passou documentos para a CPI, e lá nos documentos tem um estudo que, em tese, endossaria hidroxicloroquina. O senador foi ler e disse, opa, peraí, está dizendo aqui que o estudo foi interrompido porque não deu resultado. A senhora sabia? Não, não sabia. Preconceito? Teve um momento muito grave ali, que até nos escapou ontem, eu trago hoje aqui. E vou falar ainda se ela realmente acertou a diferença entre vírus e protozoário. Não acertou. Não acertou. Quem é você para falar? Você é cientista? Eu sou especialista em língua portuguesa. Em sintaxe. Demonstro que não acertou no conceito e na língua portuguesa. Não tentem me enrolar. E eu não estou obrigado aqui, ao analisar, deixa eu achar pelo menos uma coisa positiva para ela. Se não tem, não tem. A única coisa positiva da doutora Nise é falar manso. Agora, se falar manso virar instrumento para tentar enganar as pessoas, então falar manso não é virtude, é vício. A diferença entre protozoário e vírus, sim, é constrangedor, porque afinal de contas ela se coloca ali como especialista. Não saber é constrangedor. E eu vou demonstrar porque ela errou. Já demonstrei, vou de novo. Mas esse não foi o mais grave. O mais grave foi um momento em que o senador Otto Alencar, palmas para ele, parabéns, senador, não recue dessa linha. Faz uma sequência de perguntas para a doutora Nise e ela responde, e ali nós temos o que eu chamaria de crime de lesa medicina e de crime de lesa humanidade. Nós temos o vídeo aí, eu vou botar a sequência agora. Talvez, olha bem, eu vá pedindo para parar cada pouco, porque eu quero deixar muito claro o que eu quero dizer com isso. Solta aí. A senhora, para dar hidroxicloroquina, a senhora faz um eletrocardiograma? Faz? Sim. Faz Então, um eletrocardiograma? para. Doutora Nise tem pacientes privados, particulares. A senhora, para dar hidroxicloroquina, a senhora faz eletrocardiograma? A resposta dela foi
Sim. Então ela estava lá defendendo a hidroxicloroquina, a cloroquina o tempo todo. Aí o senador pergunta, a senhora faz eletrocardiograma? Para os pacientes dela. E ela diz, sim. Eu lembro que a hidroxicloroquina, a cloroquina foram distribuídas no Brasil inteiro, chegaram até comunidades indígenas, recomendando-se o uso, sem o eletrocardiograma que os pacientes endinheirados da doutora Anise podem fazer. Vamos seguir. Sim. Como é que o Ministério da Saúde, arritmias? como é que o Ministério da Saúde deixou a receita no site para o povo brasileiro todo tomar, doutora? Pergunta Para um senhora. pouquinho. No corte aí comeu uma pergunta. Aí ele disse, a senhora faz ecocardiograma? O eletrocardiograma pega os impulsos elétricos do coração, o ecocardiograma, morfologia. A senhora faz ecocardiograma? Ela diz, sim, se o paciente tem arritmia. Então, quem se trata com a doutora Anise, se ela resolver dar hidroxicloroquina, antes ela está dizendo, ela faz, porque também se ela falasse que não, aí ela se queimar de vez. Nem sei se faz, mas ela diz que faz, eletrocardiograma, ecocardiograma. Aí pergunta a Otto, como é que vocês distribuem isso o Brasil inteiro? Deixa a receita disponível, sem o acesso a esses remédios? A esses remédios, a esses exames? Como? E agora ele vai fazer uma pergunta muito técnica, mas eu vou explicar o que é. Porque agora nós estamos falando de morte. Solta aí. Tomar, doutora? Pergunta a senhora, se a pessoa tem arritmia e tem um espaço QT longo, ela pode usar hidroxicloroquina? Doutora, eu estou perguntando. Não. Não pode, não. E como é que dá a receita para o povo todo, para o Brasil todo? Atenção, ele está falando de um caso de arritmia muito grave, que pode dar fibrilação no coração e matar. Não é? E aí ele pergunta, no caso de a pessoa ter esse problema, ela pode usar hidroxicloroquina? E aí ela responde quase meio irritadinha, não. E como é que vocês deixam isso solto por aí? Atenção, ele está falando de pacientes que podem morrer. O que nós temos aí é um crime de lesa medicina. O que nós temos aí é um crime de lesa humanidade. Você atua contra o fundamento da medicina, você atua contra o fundamento da vida. E, no entanto, ela estava lá, defendendo a cloroquina com estudos irrelevantes, que não têm a menor importância, já contestados mundo afora. Ah, preconceito, desrespeito. Que preconceito, que desrespeito? Mas ela está sendo inquirida por um médico. Não é? Porque é mulher? Porque é oriental? Não, eu já vi homens serem tratados com mais dureza ali. Em nenhum momento alguém fez qualquer referência à condição dela de origem. Preconceito contra japoneses no Brasil? Aliás, por falar nisso, eu me lembro de um certo senhor chamado Jair Bolsonaro, que quando atacou os quilombolas lá na Hebraica, no Rio de Janeiro, num ato vergonhoso, também para a Hebraica, que nunca se desculpou, referindo-se a negros, a imigrantes, ele disse, vocês já viram japonês pedindo esmola? Porque é um povo que trabalha, que se esforça. Se há preconceito, o preconceito é positivo, não negativo. E na boca do presidente, claro, virou discriminação, porque nem seria diferente, tudo que entra por ali sai pior. Não. É que a doutora Anise disse barbaridades. A doutora Anise disse, por exemplo, que ela não tomaria vacina. Reparem, ela disse que ela não tomaria vacina porque ela tem uma doença autoimune, vasculite, e que não era recomendável tomar vacina na condição dela. É mentira. Ela pode não querer tomar vacina. Mas aí
imediatamente a Sociedade Brasileira de Reumatologia, que é a especialidade que cuida dessa doença, emitiu uma nota dizendo que não há contraindicação, muito pelo contrário, é para vacinar. E aí nós temos, então, uma médica oncologista que trata de pacientes que fazem tratamento de câncer e que, portanto, podem estar imunodeprimidos em razão da quimioterapia, que confessa que não toma vacina. Não é uma ofensa, eu tenho o direito e a liberdade de dizer, doutora Anise é uma médica medíocre. E a sua mediocridade ficou clara no seu depoimento. Ah, mas ela acertou ao menos a diferença entre protozoário e vírus. Não acertou. Não acertou. Doutora Anise fez, quando eu era professor, eu tinha um aluno, se estiver ouvindo agora, não fica bravo, espero que tenha dado tudo certo. Mas a primeira prova que eu peguei dele tinha umas coisas estranhas, porque eu fazia perguntas dissertativas, e ele botava umas 2 ou 3 palavrinhas, 5, 6, encadeadas em flechinhas. Entendeu? Palavra, flechinha, palavra, flechinha, palavra, flechinha. O conjunto dos vocábulos ali, Bob e Vólio, tinha a ver com a questão. Eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo. Aí, num primeiro momento, numa primeira prova, eu falei, que curioso. Ele vai ver que não deu tempo. Ele fez umas anotações aqui, né? Para depois redigir o texto. E dei lá. Questão valia 1, dei 0,25. Pensei, pelo menos está no tema. Aí, tem mais umas 2 questões, respondeu, foi uma outra questão de novo. Falei, tá. Não falei nada. Na próxima prova ele fez a mesma coisa. Aí eu fui zerando as questões. Aí eu falei, ô amigo, não é assim que funciona. Junto com esse horror eu tinha um outro, o horror oposto, que é quando você faz uma pergunta e o cara diz tudo o que ele sabe sobre o assunto. E mais um pouco, de maneira que pode estar inclusive certo o que ele disse. Doutora Anise, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? E a doutora Anise disse, protozoário é um organismo celular. Está lá. E vírus são organismos que têm DNA ou RNA. Atenção, a anta também é um organismo celular. A paca é um organismo celular e o idiota também é um organismo celular. Porque para que haja idiota é preciso que tenha um corpo que abrigue o idiota, certo? Necessariamente será um organismo celular. Então, por essa definição, não há diferença entre um protozoário e uma paca. Vírus são organismos que têm DNA ou RNA. A paca, o idiota e o protozoário têm DNA e RNA. Por essa definição, não há diferença entre o vírus, a paca, o idiota e o protozoário. Para começo de conversa, qualquer um que fale de protozoário não diga que é um organismo, e não é, detalhe, unicelular, porque o que faz o protozoário ser protozoário é ser uma célula só. É uma das razões porque um protozoário não é uma paca. E o que define o vírus não é ele ter DNA ou RNA. É que ela estava tentando dizer que não é uma célula. Se ela estava tentando dizer, ela que diga. Eu não tenho que dizer por ela. É o fato desse ácido nucleico estar encapsulado ali. Chama capsídeo o troço. Tem uma cápsula de proteína com o material, o ácido nucleico dentro. DNA ou RNA. Que célula não é e precisa de uma célula para se multiplicar. Já a partir da própria palavra, protozoário, disse ela, é um organismo, vírus é um organismo, a rigor, na etimologia, organismo sugere que seja uma vida e vírus, a esmagadora maioria nem considera vida.
Eu vou usar a mesma estrutura que ela fez. Ela disse assim, protozoário é um organismo celular e vírus é um organismo que tem DNA ou RNA. E a pergunta era qual a diferença. Então eu vou agora. Qual a diferença entre um pato e um pardal? Eu vou dizer duas verdades. O pato nada e o pardal é homeotermo. Isto é, ele tem a temperatura constante. Não varia de acordo com o meio ambiente. Acontece que o pato também tem a temperatura constante. Quando a doutora Anísia diz que o protozoário é um organismo celular e que vírus é um organismo que tem DNA ou RNA, ela não está dando a diferença, ela está dando a semelhança, porque o protozoário também tem aí DNA e RNA. Se eu digo que a diferença entre o pato e o pardal é que o pato nada e o pardal é o meu termo, eu estou dando a semelhança, não estou dando diferença. Então nem naquilo que ela teria acertado, ela acertou. Ah, mas isso tem relevância? Tem relevância. Quando é ela que está organizando a política de saúde, tem relevância. Ou não é ela? Ou não é ela a principal inspiração? Onde houve agressividade ali? Demonstrar que os estudos dela foram contestados? Ou então, quando o senador Otto Alencar quis saber ali a que subgrupo pertencia o coronavírus, e ela também não sabia? Ela não sabia porque ela não entende nada de infectologia. Porque isso não é coisa para abelhudos. Ah, e você que está falando disso? Eu estou falando, eu li, eu estudei, eu fui pesquisar, mas eu não oriento política de saúde. A diferença do que sugeriu o presidente, vai ouvir o Reinaldo Azevedo. Não. Para se tratar comigo? Não. Imagina. Eu tenho, inclusive, alguns hábitos que eu não recomendo às pessoas. Eu não sou como o senhor que toma a sua vida como exemplo. Tem que perguntar. Zero de agressão, nada. Agora, vocês têm o queixo de vidro, né? Qualquer coisinha com vocês é logo lei de segurança nacional. Ficam gritando, somos vítimas, quando quem faz as correntes de demonização são vocês. Para quem tem medo de vocês, as pessoas se intimidam. Vocês sabem que eu não tenho. Cantando e andando. Algumas penas de aluguel saíram me atacando. Eu tô nem aí. Tá pensando o quê? Que eu ligo? Bando de proxeneta. Gente que escreve a soldo. Gente que escreve para Senhor que os ajuda. Isso na Bíblia tinha outro nome. Não ligo. Agora, vocês fazem isso. Agora, a menor menção de contestação, aí o mundo parece que desaba. Aliás, eu recebi aqui o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul. Peraí, senhor, que eu vou dar seu nome para tornar o seu famoso. Né, para que saibam que tem alguém no Rio Grande do Sul que fala essas besteiras. Né? Quer ver, senhor? Que coisa bonitinha aqui. Cadê? Ele está muito indignado, ele soltou uma nota de solidariedade, tanto a Nise Yamaguchi, quanto a doutora Luana, que nós vamos falar dela daqui a pouco, né? Dizendo, doutor Marcelo Marcilac Matias, me informei, um bolsonarista roxo. E ele soltou uma nota de solidariedade às duas médicas, porque elas teriam sido agredidas. Não, aliás, a doutora hoje até tentaram provocá-la, né? Mas acontece que quando se está com a boa técnica, quando se está com a ciência, quando se está com o conhecimento, quando se sabe do que se fala, consegue escapar. Tentaram. E simplesmente se deram mal. Agora, a doutora Anísia resolveram questionar a médica número 1 na tese do uso da cloroquina. A doutora Anísia disse ontem que a vacina não é o único meio de se precaver contra a doença. Olhem aqui.
Na minha república, isto não é opinião. Na minha república, isso deveria ser crime. Entende? E deixo claro, os pacientes imunodeprimidos que têm a doutora Anísia como médica, lembrem-se, ela não está vacinada. E eu desafio algum médico a dizer que isso não é um risco objetivo para os pacientes. Quer? Alguém vai me processar? Vão dizer que eu estou tentando tirar a liberdade do médico? Doutora Luana disse muito claro hoje, olha, existe uma diferença entre ter respeito pela divergência e ter responsabilidade. Então, porque o médico é médico, ele pode dar qualquer tratamento? Desde que exista a relação de confiança? Mas essa relação de confiança, ela impõe uma responsabilidade adicional, porque o doente está frágil. O doente está frágil. Ele está em busca de alguma coisa. Ele quer acreditar em alguma coisa. Tenho mais vergonha na cara. Este é o ponto. Discriminação uma ova. O que houve ali foi a confissão, inclusive, de que a administração da cloroquina e da hidroxicloroquina, sem os exames médicos pertinentes, ela não adianta nada para a Covid, mas ainda que se dê, sem os exames médicos pertinentes, é um atentado à vida das pessoas. Até a doutora Anísia reconhece isso, porque ela diz que faz eletrocardiograma, havendo sinal de arritmia, ela faz ecocardiograma. E nas vastas solidões técnicas do Brasil, senhora Anísia, há eletrocardiograma disponível? Há ecocardiograma disponível? Ou vocês estão incentivando a automedicação? A senhora me perdoe, isto é matéria para o Código Penal. Já não é juramento de Hipócrates. Vou resistir ao trocadilho fácil dos hipócritas. Tá dito?